Eu sou Arnaldo Costa, eu e meu amigo José Clóvis Dátoli estamos aqui para mais uma entrevista do canal Longevidade Cast. E hoje com a presença que muito nos honra, que é da Simone Maristella, que logo vamos falar um pouquinho das credenciais dela. Psicóloga, experiente, há mais de 20 anos atuando na área. Dátoli, e você? Oba! E aí? Abraço, Arnaldo. Abraço, Simone. Abraço. Uma alegria estar aqui para mais um episódio do nosso Longevidade Cast, que você nos prestigia no YouTube. Aliás, lembrando que estamos também no Instagram, no Longevidade Cast, e os nossos episódios podem ser ouvidos também lá no Spotify. Lá você for buscar lá no Spotify, Longevidade separado, Longevidade Cast. Aí é separado, não é tudo junto. Então, e em breve nós vamos ter esse vídeo dessa conversa de hoje, que vai ser muito bacana, sobre aspectos da psicologia, aspectos tão importantes para a vida. E lembrando, né, a gente está buscando todas as variáveis, todos os fatores, todas as dicas, todas as novidades, todos os conhecimentos que podem contribuir para que a gente chegue bem, chegue lá aos 70, aos 80, aos 90, na melhor forma possível, administrando a dificuldade, mas que a gente chegue da melhor forma possível. E isso não significa só cuidar da saúde, da dieta ou só fazer exercício. É um conjunto multifatorial, tanto que o conceito de saúde já foi adaptado, leva em consideração os fatores espiritualidade, leva em consideração fatores da mente, então o lado psicológico é muito importante, e também, só para fechar essa introdução, para a gente ficar bem nivelado, porque a temática de hoje tem tudo a ver com essa outra abordagem, essa outra perspectiva da saúde integral, é que vamos ter em conta que o conceito de qualidade de vida, quando a gente fala envelhecer, chegar lá na idade avançada com qualidade de vida é também multifatorial. As pessoas às vezes confundem qualidade de vida com padrão de vida, com questão financeira, com status, não é? Com patrimônio e tal. Nada, isso é uma partezinha só. Essas outras variáveis todas precisam ser consideradas. E aí está com a mente, o cérebro funcionando legal e com a mente bacana, mentalidade positiva, etc., faz toda a diferença. Não por acaso, a gente vai conversar hoje sobre esses aspectos da mente e da alma aqui com a psicóloga, né, Arnaldo? É isso aí. E tomando um chazinho gostoso aqui, que o nosso anfitrião, Mário, nos brindou aqui, que está muito gostoso. Antes de você dar, vamos dizer assim, a sua primeira palavra e tal, eu queria fazer uma provocação. Quais são os problemas emocionais mais sérios das pessoas da terceira idade? Então, Arnaldo, Dátoli, prazer estar aqui com vocês. O que a gente vê de mais comum na terceira idade, né? É justamente a depressão, a ansiedade, isolamento social, né? As pessoas, as pessoas quando entram nessa fase, digamos, de se aposentar, ela cria uma fantasia que é justamente o que o Dátoli falou. Eu já trabalhei a vida inteira, eu já estou bem, então, assim, financeiramente eu estou bem, eu estou estável, mas esquece de vários fatores que vêm em decorrência disso, né? Então, a gente tem a depressão, a gente tem a ansiedade, a gente tem esse isolamento social, né? A gente tem a solidão, que muitos não falam dessa solidão, Exato. né? Mas também a gente tem aqueles que não têm esses problemas, que a gente também tem que colocar e pontuar, que é o envelhecer ou o aposentar saudável. Porque, às vezes, quando a gente fala aposentado, a gente pensa só em velhice, em melhor idade. E não é, né? Tem muitos aposentados jovens, digamos assim, né? De 54, 55, que começaram a trabalhar lá atrás, né? Então, assim, é importante a gente também estar pensando nesses aposentados, né? Que eles também acontece muito mais essa questão da depressão, da ansiedade, o isolamento social, a solidão. Nós vamos até depois abordar um pouquinho mais essa questão de isolamento social, que é uma coisa muito séria nessa terceira idade. Você até citou melhor idade, né? Isso. Eu tenho até uma certa, vamos dizer assim, ressalva em relação a esse termo,
porque eu acho que todas as idades elas podem ser muito boas, né? E quando fala da melhor idade, meio que romantiza, pelo menos essa é a minha impressão, não sei se você tem essa mesma percepção, como se tivesse, não, agora vamos chegar na melhor fase da vida. Não, menos, né, gente? Tem uns perrengues também. Tem uns perrengues. É lógico, não tem, aí eu prefiro a idade de maturidade, algo assim, né? Então... Mas eu acho também que esse termo melhor idade, ele veio para justamente desmistificar aquilo, né, do envelhecimento. Do envelhecimento, e que o aposentado estava lá envelhecido e não podia fazer nada. Tem que ficar em casa, tem que ficar no sofá, tem que ficar de pijama, tem que essas coisas, né? Cuidar do neto, etc. Exatamente, né? Não é só exatamente. Isso, né? Não é só isso, com certeza. Tá bom. A gente pode, então, vai seguindo aqui o papo, né? Vamos lá? Seguindo, vamos conversando. Bom, começou bom. E aí é o seguinte, nessa fase do envelhecimento, as mudanças chegam, como já se disse aí, né? Com o envelhecimento a carcaça piora, mas o interior melhora, claro. Então, uma compensação aí. Mas as pessoas, muita gente não aceita, né? Tem dificuldade de aceitar a mudança, de aceitar que perdeu aquela formosura, as marcas da idade avançada, né? Da velhice e tal. Tem gente que sofre com isso, que tem dificuldade de adaptação e tal. E aí faria uma pergunta, engrenando aí no papo anterior, como que a terapia pode ajudar nessa absorção, nessa aceitação e nessa superação dessas limitações naturais das mudanças que a idade promovem. Então, o que é importante? A gente perceber que a terapia, ela é um processo, né? Então, esse processo ele vai te ajudar a perceber qual está sendo essa sua dificuldade e o que eu preciso fazer para melhorar essa minha dificuldade. Eu trabalho com a terapia comportamental e também TCC. Então, assim, a gente trabalha muito em descobrir esses pensamentos negativos. Por quê? Porque muitos que entram nesse período de aposentadoria ou de envelhecimento, de maturidade, eles pensam, tá, e agora? Né? Como é que eu vou fazer ou como é que eu vou ficar em casa sem fazer nada? Né? Então, o que eu faço com esse sentimento que agora está aqui aflorado e eu não dou conta de fazer? Então, a gente tem a terapia convencional, que é dentro do consultório, né, que a gente pode estar trabalhando, que a gente pode fazer o processo terapêutico normal. Tem a musicoterapia, a arte-terapia, né, que são coisas são terapias muito importantes que vão desenvolver esse processo de socialização, esse processo de autoestima, de autocuidado, como você falou, né, que você abriu o podcast, que é justamente isso, que a gente precisa perceber esse aposentado como um todo. Né? E ele precisa se perceber assim. Ele não pode se perceber como sendo apenas uma pessoa que cumpriu o seu papel profissional e acabei. Não. Agora eu cumpri o meu papel profissional e eu tenho mais coisas para fazer. E descobrir quais são essas coisas. Então, a terapia ele vai te ajudar a fazer essa descoberta. Quais são essas coisas que eu tenho para fazer? Né? É legal. Isso é muito bom. E aí, realmente, é uma ajuda, né? Então, a grande questão aí é como é que as pessoas se destravam até em relação a isso, até em buscar esse tipo de ajuda para poder avançar, né? Para poder sair das amarras e tal. Como é que... Mas tem que buscar alguma ajuda, né, Arnaldo? Claro, porque a terapia, eu acho que não é para todo mundo. Porque, primeiro, que muitas pessoas até nem precisam, né? Tem pessoas que já nascem com iluminação assim, tão especial, resolvidas. Claro que são exceção, né? E tem outras que têm uma dificuldade enorme, né? E raciocinam mais ou menos assim. Olha, quem é que vai ser alguém que foi na faculdade, estudou lá, vai conhecer mais da minha vida do que eu, que estou sofrendo aqui, né? É um certo orgulho, um certo até desconhecimento e ignorância, né? Mas a terapia ajuda sim, né? Sim. E agora, nessa fase mais madura da vida, Simone, você acha que as pessoas, elas têm mais abertura ou menos abertura do que numa fase anterior? Então, eu acho que não tem uma regra muito assim, específica, não. Né? Eu já tive pacientes que chegaram até mim porque a esposa pediu, porque os filhos pediram, né? E aí chega lá e fica assim meio que na defensiva, né? Mas eu também tenho paciente que já chegou lá e falou, olha, eu acho que eu preciso porque eu não estou legal. Então, assim, o que é importante? Acho que para o familiar, para essa rede de apoio,
percebeu que o aposentado ou aposentada, ela tem uma certa resistência, principalmente quando aquela pessoa muito intelectualizada, Sim, né? Às vezes tem essa racional, dificuldade, exatamente. Não adianta chegar e já direto querer mandar para terapia. O importante é o quê? Começa a jogar, olha, por que você não vai num grupo, não procura um grupo assim, não faz alguma coisa assado, né? Para a gente tentar ir colocando aos poucos essa funcionalidade da terapia, né? Então, às vezes, um grupo, ele vai funcionar muito mais do que a terapia individual. Por quê? Porque vão ter outras pessoas semelhantes. Né? Então, essa é a hora que a rede de apoio ela precisa estar sintonizada ali e descobrir, às vezes, várias opções. Né? Muitas vezes vale a pena, vamos supor, né, que seja o marido, a esposa ir buscar essa terapia para, na terapia dela, ela conseguir ter ideias ou ver como é que faz lá fora para esse marido poder estar socializando. Né? Porque o que acontece? O aposentado, muitas vezes, ele não pensa nessa programação ali na frente. Ele só pensa no, eu vou aposentar, e o que eu vou fazer? Pois é. Né? Não pensa nessa programação. E aí, ele meio que esquece. Né? Então, às vezes a gente precisa estar lembrando essa pessoa de várias coisas que ele pode fazer. Isso. Nisso entra esse processo de terapia, que é essa reestruturação cognitiva, de perceber os pensamentos negativos também. Então, isso tudo pode ser feito ou individual ou em grupo. Exato. Legal. Muito bem. Eu queria até antecipar uma coisa que talvez a gente até já tenha tocado assim aqui, mas lá na frente a gente vai voltar, que é relacionamentos. Eu sei que você é especialista nessa área de relacionamentos. E eu quero trazer aquela experiência de Harvard, né, que durante décadas, né, e desde quando os jovens entravam na faculdade, e também tinha um grupo de controle que ficava até fora da faculdade, né, e durante décadas verificando o que era mais importante na vida deles, né. E aí diversas dimensões foram consideradas, a questão financeira, né, a questão física, a questão patrimonial e assim por diante, sucesso, fama e tal. E depois descobriram que a grande maioria colocou como o mais importante relacionamentos, independentemente da idade, né? Eu penso que, no caso da idade, vamos dizer, maior, a idade de terceira idade, isso talvez se torne ainda mais importante, porque há uma tendência natural de ir diminuindo a quantidade de interfaces externas, né? O que você acha disso, Simone? Sim, sim. Esse estudo é bastante famoso, né? Acho que foram 80 anos que eles foram... E continua. E continua, né? Que eles conseguiram... Eles vão fazendo esses estudos. E, realmente, o relacionamento ele está ligado à felicidade. Né? Por quê? Porque a gente constrói na nossa vida essa questão do relacionamento. Né? A gente veio para... A gente não nasceu para viver sozinho, digamos assim. Não, né? Então, a socialização, os relacionamentos, ter bons relacionamentos faz com que a gente se sinta feliz. Né? Ele faz com que a gente tenha essa, digamos assim, essa completude que a gente busca. Né? Então, a gente precisa do outro. Por isso que o casamento e o relacionamento ele é tão importante, independente de qual que seja o relacionamento. Né? A gente fala casamento porque, às vezes, geralmente, nessa melhor idade, os casamentos já estão bem estruturados. Né? É difícil haver uma separação depois de uma melhor idade, né? Digamos assim. Mas por quê? Porque existe essa completude ali. Eu estou me doando para o outro, eu estou fazendo isso pelo outro. E o que mais a gente precisa na velhice? Não é esse apoio? Não é esse amparo? Sim. É saber que tem alguém aqui que está comigo? Né? Por quê? Porque os filhos, eles vão para o mundo. Né? Agora, se a gente tem relacionamentos saudáveis, seja uma amizade boa, né? Por isso que aquelas amizades de anos, elas são importantes. Por quê? Exato. Porque tem a memória afetiva, tem a história, exato, tem a segurança que a gente pode ter. E isso traz, com certeza, a felicidade. Né? Por quê? Porque eu olho para você e eu trago memórias boas para mim. Né? Então, eu vejo que a minha vida valeu a pena. Só é a hora que a gente senta na roda aqui e começa a rir das lembranças, né? Das memórias. Então, isso é importante, sim. O relacionamento ele tem essa importância na nossa vida. Né? Tanto é que o idoso que mais sofre em depressão, de não querer sair, isso é aquele idoso que não tem um relacionamento sólido. E aí eu não falo nem em relação à esposa ou ao marido, porque às vezes realmente morre, o outro não quer ter um outro relacionamento, mas de amizade mesmo, de ter visita das amigas, ter visita dos amigos, né? De poder contar com aquele ali que vai ligar e vai falar, vem hoje aqui tomar um café, vem hoje aqui tomar um chá. Então, isso é importante, isso traz
essa energia. Eu já ouvi uma história de que aquela pessoa que não tem uma ou duas pessoas que tem toda a segurança do mundo para às 3 horas da manhã ligar e falar assim, eu estou precisando de você, que eu estou precisando ir para o hospital, estou precisando de algo, né? E também ter ao contrário, né? Não é só receber, né? Também estar disposto a atender uma, duas pessoas, não só as pessoas da família, né? Que é uma coisa mais natural. Exatamente. É indispensável. É exatamente a afetividade, Isso relacionamento, que é o básico, sentido de pertencimento até, né? Pertencimento, exatamente. É um patrimônio fabuloso. Eu sempre digo, e aliás eu gosto de comentar isso com meus filhos, né? Porque às vezes a turma jovem esquece um pouco isso. E eu digo muito que há um auto-engano aí, a gente, quando está conversando no planejamento da aposentadoria, na preparação para a aposentadoria, a gente sempre puxa esse tema dos relacionamentos em sentido amplo, né, como um alerta para que as pessoas estejam atentas, porque muita gente tem um auto-engano e fica pensando o seguinte, bom, aquele parente, os parentes lá, depois quando eu me aposentar eu vou ter tempo de ver. Os amigos e tal, tem amigo que eu não vejo há muito tempo, eu não tenho tempo agora, vou deixar lá para frente aposentado. E pode ser tarde, pode não ser o bastante. Então é importante as pessoas que conseguem ter uma rede de relacionamento, sentido amplo, né? Social, não só afetivo, como de amizade, como de trabalho, etc. Quem consegue fazer isso e ter uma rede bem ativa, leva um diferencial grande. Eu até... me arrisco a dizer, das minhas observações, porque essa pesquisa de Harvard é o principal fator de correlação com felicidade. Então, felicidade e relacionamento. Beleza. Mas eu me arrisco a dizer que também observo que as pessoas que têm mais sucesso, chegam a sucesso, conseguem sucesso por muito mais tempo, têm uma rede de sustentação de relacionamento forte também. Acho que também é uma correlação muito verdadeira nisso aí. Sim, sim, com certeza. É isso mesmo. E uma das coisas que você citou, Simone, que foi a questão das terapias complementares, né? Como que isso, ainda mais para aquelas pessoas que têm dificuldade de sentar, entre aspas, no divã, né? Coisa que já nem se usa tanto mais, né? E que talvez uma terapia complementar possa ser muito útil, não só em termos de conflitos emocionais, socialização e tal. Que tipos de terapias complementares que você indica ou que você conhece que poderiam ser indicadas? Então, eu acho que essas terapias são, como eu falei, musicoterapia, arteterapia, né? Tem a CCC, que é cognitiva, né? Ela também trabalha bem nessa questão, né? Porque é aquilo que a gente precisa entender, muitas vezes o idoso ele não está lá para resolver os conflitos, ele está lá para aprender a lidar com esse conflito que ele está vivendo. Então, às vezes, ele não quer lá falar daquele problema lá do filho, entendeu? Porque ele já está sofrendo tanto que ele não quer estar ali. Então, às vezes, é importante também você perceber isso. Por isso que, muitas vezes, essa terapia complementar que você está trazendo, eu acho que tem a ver mais com essa questão do grupo, né? De você buscar um grupo. E não necessariamente terapia, que a gente vai terapeutizar isso. Entendi. Né? Então, por exemplo, a gente pega um grupo de senhoras do bazar na igreja. Isso é uma terapia complementar. Sim. Né? Porque elas estão lá, bem elas legal. levam o chazinho, elas fazem o tricô, elas passam a tarde inteira conversando. Por isso que, às vezes, o que acontece? Os homens, eles sentem mais dificuldades. Porque eles não têm esse grupo que eles possam ter isso. Exato. Né? Então, às vezes, é importante o quê? Talvez reunir para jogar um baralho, para jogar um dominó, que era lá na cidade interior, que às vezes a gente vê, né? Os aposentados no banquinho da praça jogando dominó. Exato. Né? Então, a gente precisa fazer isso como sendo uma terapia. Eu acho que querer reduzir muito ou querer, digamos assim, trazer muito para uma teoria, entendeu? Algo que não precisa ser teorizado. Eu acho que é algo muito mais de você estar ali trabalhando e mexendo realmente com o que vai dar esse prazer para o idoso. Mas sim, a musicoterapia, a arteterapia, né? Tem outras terapias, né? Como ACT ou TCC, que também trabalham com essa questão. Né? Hoje em dia se vê muito mindfulness, né? Então, assim, que é essa questão de você estar centrado em você, né? A questão também de meditação. Isso tudo é importante, claro que é. Mas tudo a pessoa se complementa, né? Tudo se complementa. Mas, por exemplo, se você pega uma pessoa, um grupo, um idoso que nunca fez meditação, você vai falar para ele fazer? Ele não vai dar conta. Entendeu? Tem que ser um processo. Tem que ser um processo. Mas você lembrou, né? Lembrou um detalhe legal, isso realmente dessa prática em grupo. E a gente agora associou, que há pouco tempo a gente comentou aqui, mas vale a pena falar de novo, né? Até o pessoal que acompanha a gente.
aquele levantamento foram feitos nas chamadas zonas azuis de envelhecimento, né? Aquelas 5 ilhas de excelência, onde as pessoas vivem mais e tal, chegam aos 100 anos, né? Onde tem população mais idosa. Um dos fatores comuns é a capacidade que eles têm, essa aptidão de convivência em grupo, de ter atividades grupais, inclusive diárias. Olha só. Então, isso faz uma diferença. Fantástico, Né? É isso mesmo. Exatamente. Então, a gente vai amarrando as pontas, a gente vai vendo que essas coisas fazem sentido, fazem diferença, né? Eu estou lembrando Exatamente. ainda, por exemplo, de hobbies, né? Clube do livro. Sim. Ou seja, a pessoa tem uma afinidade sobre alguma coisa. Se ela procurar aquelas pessoas que também se aproximam com aquele mesmo objetivo, isso gera um enorme, vamos dizer assim, potencial de crescimento, de socialização, de alegria, de sentimento de, como eu disse, pertencimento, né? Isso até me lembra uma paciente que eu tive, que ela chegou lá para mim justamente nessa fase de depressão, ela não queria sair, não queria fazer nada, e a gente conversando, fazendo o processo todo, descobrimos que ela, lá quando ela era jovem, ela queria aprender a pintar. E aí ela foi, né? Foi buscar um curso de pintura. Resgatou isso aí. Resgatou, Muito né? legal. E foi aonde ela conseguiu sair desse quadro de depressão. Né? Então, assim, é pintura, né? Um canto que às vezes a pessoa quer, aprender um instrumento musical. Né? Nunca é tarde para o aprendizado. Sem dúvida. Né? E aí, o que a gente precisa trabalhar? Justamente para não ter aquela autocobrança de que eu preciso acertar, eu preciso, porque viveu a vida inteira fazendo tudo direitinho lá, então se cobra. Não. Então, trabalhar dentro desse parâmetro que agora vou aprender para eu poder me sentir melhor. Com certa leveza, né? Certa Mas leveza, exatamente. avançando, soltando os talentos que estão lá, adormecidos às vezes. Não é isso? Exatamente, exatamente. E a gente Até fala, gastronomia. Gastronomia. Eu conheci uma senhora Claro. que tinha 85 anos, tinha sido excelente na cozinha, mas ela estava sem muita destreza física. E aí ela começou a achar que ela não tinha mais valor que tinha na família, que reunia muito no domingo na casa dela por conta do que ela fazia. E aí uma pessoa orientou ela o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, a senhora nos dá as receitas, supervisiona, fica perto, mas a gente coloca a mão na massa. E aí, olha só que coisa aparentemente simples, mas fez a diferença na vida dela. Ela começou a se sentir, inclusive, que era um pouco chefe daquela chefe de cozinha. Valorizada. Ou seja, Olha tudo aquilo que nos traz legal. alegria, satisfação, a gente tem que usar o nosso talento, porque Deus nos deu, né, as nossas potencialidades, né? Exatamente. na linha da psicologia positiva, que eu gosto muito também, porque vai em cima disso. Pô, pega seu talento, pega aquilo que você gosta, aquilo que te dá pique, aquilo, né? Então você explora isso, pô, vai ser muito melhor, muito mais prazeroso, né? Do que você ficar se debatendo com alguma coisa que você acha que não tem jeito, que você não quer. Então, essa é uma sacada grande. Você vê que esse negócio é uma coisa tão lógica que as empresas passaram a rever todo o seu plano de capacitação e treinamento, que antes era orientado para um padrão que era o estilo que a empresa queria. E depois passou a adaptar em cima disso, fazer ele tailor-made, mais ou menos, em cima dos talentos, das necessidades individuais. Isso faz toda a diferença. Em relação quando você está administrando o banco de talentos, essas coisas e tal, na gestão de competência, essas coisas que a gente sabe do mundo corporativo, né? Que a gente trabalhou. A gente vai amarrando e vai vendo que essas coisas todas fazem sentido. É uma questão muito de bom senso, das pessoas entenderem isso, né? E praticando. Mas eu vou provocar mais um pouquinho aqui, a sua experiência aqui, Simone. No caso, nós estamos numa fase em que as pessoas estão vivendo mais e as pessoas querem também, de certa forma, se soltar. Muita gente está buscando isso e é bom que o faça, né? Então, até a gente, nós estamos aqui para isso, para estimular as pessoas. Longevidade Cast, né, existe para isso mesmo, para que as pessoas vão curtir, não desperdice, né, essa oportunidade de viver mais, né? Porque ela é real, a possibilidade está aí, né? Bom, e aí as pessoas podem e devem buscar se soltar, aprender coisa nova, fazer coisa nova, superar desafios, etc, etc, etc. Mas aqui começa a entrar uma certa preocupação, uma certa dualidade aí, que a depender da idade, da forma como a pessoa for, até a própria forma física como a pessoa está, pode requerer um certo cuidado, um certo controle para evitar
determinado tipo de risco, né? Risco sobre aspectos físicos, de acidente, não sei o quê, e também aspectos até financeiros também. Verdade. Então, assim, na sua visão da sua experiência, a visão da psicologia, como é que você vê isso, essa dualidade aí, no sentido de que as pessoas devem buscar avançar, mas que também eu imagino que não devam também ser assim, de qualquer jeito, né? Não sei. Pode. É isso? É importante, acho que a gente perceber esse limite, né? E cada um tem que olhar para esse limite. Aí a gente vai entrar um pouquinho nessa questão do saber envelhecer, né? Eu não posso negar o meu envelhecimento, como eu também não posso achar que eu sou jovem de 20 anos e 30 e dou conta de fazer tudo. Aí um processo terapêutico, às vezes, pode ser importante para ter esse processo de autoconhecimento. Sei. Né? Para eu poder saber desses limites. Porque, sim, não adianta você pegar uma pessoa que, de repente, tem um problema sério de artrite, de artrose, né? De alguma outra dificuldade física e pedir e ela falar assim, não, então agora eu vou lá, vou fazer crossfit, né? Como às vezes a gente vê os idosos lá, alguns fazendo. Né? Então, não adianta. Por quê? Porque se não foi uma pessoa que passou a vida inteira fazendo atividade física, como é que no final da vida ela vai querer já fazer uma atividade, né? Trash dessa forma. Então, precisa ter esse cuidado, sim. A gente nunca pode, quando a gente vai conversar ou incentivar um idoso em casa, da sua rede social, incentivar ele isoladamente. A gente precisa o quê? Trazer sempre essa realidade para um apoio psicológico, nutricional, de educação física, um educador físico, né, um fisioterapeuta, para ele estar podendo perceber essa dinâmica toda dele. Porque não adianta a gente incentivar algo que ele vai se frustrar lá na frente ou vai causar um outro problema. Um estrago. Um estrago. Até mesmo por quê? Porque essas adaptações também, muitas vezes, elas são necessárias. Às vezes é difícil para o idoso parar e pensar assim, nossa, agora eu preciso colocar um negócio de segurar aqui no banho porque eu posso escorregar. Exato. Às vezes, para ele, é difícil ter esse apoio ali físico. Gente que não aceita, aquela né? coisa mecânica, exatamente. Então, assim, a gente precisa estar sempre de olho em o que esse idoso vai fazer e se ele está buscando essa ajuda, né? Uma coisa que a gente vê, às vezes, até mesmo é o quê? A dificuldade de parar de dirigir. Por quê? Porque isso faz com que ele se sinta menos independente. Exatamente. Né? Mas hoje em dia, ainda bem que tem o Uber, que é mais barato que o táxi, que era antigamente, né? Graças a Deus. Mas é um processo que muitos idosos, a gente vê na rua. A gente vê que está lá o velhinho, o carrinho atrapalhando o trânsito. Mas, poxa, por quê? Porque ele não quer perder essa independência. E, ao mesmo tempo, tem aquele idoso lá de 85 anos que dirige e está em pleno vapor. E aí, se não é porque ele tem uma idade de 85 anos, vai virar e falar assim, pare de dirigir. Exato. É a condição individual que é diferente, condição individual, exatamente. Mas é isso, mas envolve um lado psicológico forte mesmo, porque tem gente, eu já vi, idoso assim, desse jeito que você comentou, assim, bem mais caidinho, né, que não, a rigor não deveria estar dirigindo, mas o cara fala, e a família ainda dá força, aí se ele parar de dirigir, ele morre. É bem assim. Exatamente. Então, exatamente. É um negócio bem complicado, né? Mas é isso. Acho que essas reflexões, né, a gente precisa fazer e tal. E encontrando o ponto, né? Não é isso? Exatamente. Acho que, e ajuda mesmo. Às vezes vai precisar, com certeza. A aceitação da idade que a gente tem é talvez a pré-condição para a gente viver no aqui e agora de forma saudável. A aceitação é de uma profundidade e é muito difícil a gente aceitar. Às vezes a gente não aceita a história que a gente teve, não aceita os pais que nós tivemos, a gente não aceita as experiências ditas negativas, não aceita a gente mesmo com as nossas deficiências, com as nossas limitações. E isso acaba nos gerando uma espécie de um pano de fundo melancólico, triste. Se eu não aceito onde eu estou, como é que eu posso viver bem? Como é que eu posso olhar para o futuro e ter um propósito? Não, é impossível. Então, aceitação e entender que a gente tem que ter muita gratidão pela vida, sabe? Que ela é muito rara, né? A chance da gente estar aqui é como se a gente tivesse ganho na loteria sozinho, 6 vezes seguidas, sozinho. Porque, olha só, desde a história da Terra, os cataclismas que aconteceram, o meteoro que matou os dinossauros, que se não fosse a extinção dos dinossauros, a gente não estaria aqui.
Porque os que sobraram, os mamíferos que sobraram, pequenininhos, não tinham mais predadores. E aí eles foram se desenvolvendo até chegar na espécie humana. E sem contar a luta do espermatozoide para encontrar-se com o óvulo. Então, a gente tem que ter muita gratidão, sabe? De coração, por tudo que está acontecendo. E também um lado espiritual. Aí eu quero engatar com a pergunta, que é a seguinte. Eu tenho uma especialização em psicologia transpessoal, que fala muito da ligação entre a espiritualidade e o lado da emoção, o lado psicológico. E eu queria saber de você, que tem uma formação assim, ligado mais à cognitiva comportamental e à comportamental, como é que você vê esse lado espiritual? Com qual nível de relevância você entende? Hoje em dia tem vários estudos que mostram, né, que a espiritualidade, inclusive, para pacientes, né, com câncer, pacientes terminais, ela é muito importante, né? A gente faz um grupo de estudo sobre psicologia tomista, né, que estuda sobre São Tomás de Aquino. E aí é justamente essa complementação, que é justamente a gente perceber o ser humano como um todo, né? Corpo, alma e espírito. Perfeito. Então, assim, a gente não pode dissociar disso. A gente não pode dividir isso, né? E no envelhecimento, a gente percebe muito essa importância, né? Que a gente vai trazer justamente essa espiritualidade, muitas vezes para quê? Para ela me preencher naquela solidão, porque a gente sabe que tem muito idoso, tem muito aposentado que se sente sozinho, e tem muitos que realmente são sozinhos, né? Seja por escolha, ou seja porque realmente estão sozinhos, né? Por terem sido deixados de lado, digamos assim, pela família. Mas o que é importante? É justamente olhar para esse lado interior. E é essa construção interior, esse diálogo com Deus, com essa espiritualidade, que vai trazer essa força e vai trazer esse propósito de vida. Que vai fazer com que ele não olhe a aposentadoria dele como, chegou ao fim e acabei aqui a minha vida. Não, a minha vida tem um propósito maior, que é além, que não é aqui. Mas então, se eu estou aqui nessa idade, eu preciso o quê? Eu preciso estar fazendo com que eu termine aqui a minha caminhada, né, de uma forma saudável também. Que é isso que a gente quer, né? Então, assim, esse complemento todo vai nos levar a isso. E a espiritualidade, ela vai trazer, seja a meditação, independente de qualquer que seja a religião. É você acreditar nesse além, né? Você acreditar que você tem algo mais do que simplesmente esse corpo e essa matéria que está aqui, essa coisa instantânea, né? Claro. Muito bem. Eu até queria puxar um outro tema, que ele é um pouco mais sutil, né? As pessoas normalmente até evitam falar, que é na fase do envelhecimento, vai envelhecendo e tal, as perdas de pessoas próximas, né? A questão do luto e tal, isso vai acontecendo cada vez mais naturalmente, né? Claro, lei natural da vida. Então, muita gente tem muita dificuldade com isso e tal. E aí, como é que você entende e percebe isso? A forma de melhor lidar? Que tipo de dica, de aconselhamento? Qual é a sua perspectiva sobre isso? Eu acho que a primeira perda que vem é a perda do emprego, né? Por mais que tenha sido uma opção, por mais que tenha chegado ali, eu vou me aposentar, eu quero me aposentar e ótimo, vou curtir a vida, mas é um luto a ser vivido, né? Então, a gente precisa perceber que essa acaba sendo a primeira perda. E óbvio que depois vem as perdas, seja de amigos, né? Seja de entes queridos, esposa ou marido, né? Ou então são primos, irmãos, tios, porque é a lei natural. Né? Então, o que é importante? A primeira coisa que a gente precisa perceber é como é que eu lidei com o luto na minha vida. Né? Isso vai ser uma história importante para eu poder perceber como é que eu estou lidando com esse luto. Muitas vezes a gente percebe que aquele aposentado que não lida bem com a aposentadoria, que ele não consegue elaborar essa perda, esse luto, o que acontece? É porque ele não teve uma boa elaboração com lutos antes que ele teve. Né? Seja um contato com a morte, seja um cachorro que perdeu, seja alguma coisa que... Enfim, o fato ele não lidou bem com isso. Então, isso já acende uma luzinha para a gente. Né? A gente precisa o quê? Ou ensinar ele a estar lidando com esse luto, ou a rede de apoio, se ele não quer buscar terapia,
acabar dando essas estratégias que é o quê? Bom, vamos ver como é que... Aí entra essa questão da espiritualidade, por isso que é importante. O fim não é ali, a morte não é o fim. Né? Existe algo que você pode esperar melhor para essa morte. E isso vai trazer conforto para esse idoso, digamos assim, que está sofrendo ou que não consegue entender. Então, a espiritualidade vai ser importante para isso. A outra coisa é o quê? É a gente pensar nos momentos bons. Eu perceber esse luto, eu sentir esse luto, mas o que é importante? Eu ver que sim, né? Eu tive momentos bons com essa pessoa. Ela cumpriu o que ela precisava ter cumprido de propósito aqui nessa vida. Perfeito. Né? Então, a gente precisa estar trabalhando um pouquinho em cima disso. Sim, mesmo. Mas agora, até de curiosidade, e é comum, você tem demanda, pessoas procuram com esse tipo de dificuldade, especificamente voltado para essa dificuldade? Eu tive um paciente, ele era um fofo, né? Ele tinha, acho que 70 e tantos anos. Isso deve ter sido uns 10 anos atrás, tem bastante tempo. Acho que ele tinha mais, acho que quase 80. E ele veio para mim porque ele tinha perdido a esposa, tinha quase um ano por ali, ele estava sofrendo por essa perda, mas ele estava em conflito porque ele também tinha, naquela época lá, ainda escrevia cartas, acho que ele era no SESC, eu não sei o que é, que ele tinha um grupo. E ele estava se comunicando com uma senhora. E aí ele não conseguia se comunicar, por quê? Porque ele achava que estava traindo a esposa dele, que já era falecida há mais de um ano. Estava preso ali. Estava preso ali. Então, assim, a gente trabalhou justamente nesse processo, né? Que ele se abrir para um novo relacionamento de amizade, de poder dançar, de poder ter uma companhia para viajar, não queria dizer que ele ia esquecer toda a história de vida dele com a esposa, que eles passaram mais de 50 anos casados. Exato. Né? Então, assim, é esse processo que a gente precisa ver justamente isso. Não encerrou, a morte não trouxe aquele fim, não findou. A morte vai trazer outras expectativas, outras perspectivas, que talvez seja até melhor. Né? E é isso que ele precisa olhar nesse contexto de vida. Tá bom. Perfeito. É isso mesmo. Tem um livro do Irving Yalom, né? Que é um psiquiatra, não sei nem se está vivo, que já deve estar com talvez uns 80 e poucos anos, né? Ele conta a história compartilhada durante a metade do livro com a esposa, que viveu mais de 50 anos juntos. E eles cada um escrevia um capítulo. Olha, que legal. Mas um capítulo em que falava ela com câncer e falando as dificuldades que ela vinha passando, e ele, o sofrimento dele, tentando ajudá-la. Mas na metade do livro, ela veio a falecer. E ele ficou um tempo sem dar continuidade ao livro, até que uma hora ele falou assim, não, eu tenho que dar continuidade, até como forma de honrar, né? E aí ele conta sobre o processo pós-morte de uma grande companheira, né? O amor que ele tinha, a dedicação e tudo que ele aprendeu e tal. E ele também começou a sentir uma certa, vamos dizer assim, que estava traindo a esposa, porque ele começou a sair de casa sozinho, claro, né? E começou a sair com as amigas, os amigos, e aí ele começou a achar que estava traindo. Até cair a ficha e falou assim, não, peraí, não... Tudo que eu vivi foi muito importante e eu tenho, sim, que dar seguimento à minha vida, até porque ela, onde estiver, vai estar torcendo por mim, né? Com essa perspectiva, a vida fica muito mais leve, né? Entendendo que cada etapa tem a sua riqueza, tem suas dores, tem suas delícias, né? E a gente não pode ficar preso ao passado, porque quem está preso ao passado, a gente acaba não tendo capacidade de olhar para o presente e muito menos para ter um norte para o futuro. E aí eu já queria engatar uma pergunta sobre a questão da propósito de vida, missão de vida. Você acha que é importante, ainda mais hoje que as pessoas estão muito individualistas, consumistas, como é que você vê essa questão do propósito de vida? Então, Arnaldo, é realmente uma coisa bem complicada hoje em dia, né? Os jovens adultos, eles estão vivendo muito no imediatismo, né? No aqui e agora eu vou, eu faço, o que importa sou eu, o egoísmo, o individualismo. Isso realmente traz um vazio muito grande, né? E aí, fazendo um pouquinho desse gancho com o que você falou agora, essa questão do amor, né? E o que é esse amor? O amor, ele não acaba, ele vai, ele transcende. Claro. Né? E quando a pessoa não tem esse propósito na vida dela, que esse propósito pode ser desde uma coisa do tipo assim, bom, eu aposentei, o que eu quero fazer agora?
Né? Eu posso ser catequista, Exato. eu posso ensinar umas pessoas, eu posso ir lá no hospital, fazer um trabalho voluntário, eu posso ir num orfanato, eu posso ir num abrigo de animais. Mas é você doar aquilo para aquilo que você veio, que é doar esse amor. Né? Então, a gente precisa achar esse objetivo e esse propósito. E é uma coisa que eu sempre falo com os pacientes que vêm me procurar quando você vivia trabalhando, você estava lá estressado, cansado, não tinha tempo para nada. Você virava e falava assim, nossa, queria ter tempo para fazer isso. O que é isso que você queria fazer que hoje você tem tempo e você não faz? Não faz. Né? Então, a gente precisa estar recuperando isso, estar buscando isso. E quem não tem um propósito, não tem um objetivo, se sente vazio. Né? E às vezes as pessoas erroneamente acham que o propósito são os filhos. E não é, porque os filhos, eles são um propósito até um determinado período da tua vida. Exatamente. Quando são crianças que dependem de você. É um perigo. Mas depois eles vão voar, eles vão bater asa. E aí você vai se sentir vazio do mesmo jeito. Então a gente precisa ter um propósito meu. É meu e do meu marido, é meu da minha esposa, é meu apenas. Né? Porque às vezes a gente está falando, mas às vezes já é viúvo ou está solteiro, enfim. Claro. Mas é esse propósito que eu preciso estar buscando. E é isso que eu tenho que encontrar. Né? O que vai me fazer feliz? Ou qual é a memória que eu vou deixar para quando eu morrer? O que vão falar de mim? Exato. Isso que é o mais importante, né? Aproveitou a vida ou não? Ficou lá só se lamuriando, se lamentando, né? Olhando para o passado, olhando o que poderia ter sido melhor e hoje em dia não é. Né? Igual vocês aí, olha o propósito aí de vocês dois, né? Fazendo aí um podcast, que bacana. Não, e a gente já descobriu também, e a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, o aprendizado é contínuo, o ideal é a gente ter alguns propósitos. Né? Então, você pode até ter um caminho mais ou menos que alinhe tudo que eu faço mais ou menos é dentro de um alinhamento de estar no bem, fazendo o bem, etc. Sim. Esse é o meu caminho geral. Mas eu tenho vários propósitos diferenciados, com alguns interesses, algumas atividades distintas, né? Desde que isso tudo se alinhe para as virtudes que eu enxergo e tal, de construir, de ajudar, etc. E tal. Mas coisa não pode ter um só, porque a gente precisa ter dinâmica nas coisas, né? Então é isso. Você ia falando, Arnaldo? Ia falando que me lembrei de uma frase de Jung, que aliás, o Jung, para mim, teve assim ele conheceu a alma como pouquíssimos, né? E ele dizia o seguinte: numa primeira fase da vida, a gente pergunta para a vida, o que a vida pode me oferecer? Pode me oferecer patrimônio, pode me oferecer viagens, pode me oferecer família. Mas numa outra fase da vida, a gente tem que perguntar, o que eu posso oferecer à vida? É a fase exatamente que você falou, deixar um legado. Porque a gente não está aqui por acaso, e não está aqui só para usufruir, né? Para comer, dormir, pagar boleto. Exato. Não, é muito mais do que isso. Exato. Né? Isso mesmo. Simone, vamos voltar para o assunto que é uma das temáticas importantes para nós, a aposentadoria. A aposentadoria. Beleza. Nós sabemos que a aposentadoria, até já comentou aqui em passão, você mesmo já comentou rapidamente, sabemos que existe uma inadaptação para muita gente para o processo da aposentadoria. A partir do momento que entra na aposentadoria, muitos se encontram, enfrentam problemas. Então, não se adaptam e tal, tem dificuldade e tal, etc. E a gente sabe que isso deságua no retorno ao lar, por exemplo. Isso acontece muito com os homens, né? A dificuldade maior dos homens, as mulheres levam vantagem pelo estilo das mulheres e tal, a multifunção, etc, etc. Então, a mulher leva vantagem, esses estudos todos já comprovaram. Mas, então, vamos falando. Então, assim, pegar o caso dos homens, tem mais dificuldade e tal. E quando do retorno para o lar, os problemas surgem, né? Vão surgindo, vão aparecendo e tal. E aí eu pergunto, como é que você vê isso? Quais são as situações que você observa que ficam mais evidentes, né? Então, quais seriam essas maiores dificuldades? E aí eu já vou amarrar uma segunda preparação e dizer a segunda pergunta, e faltou preparação nesses casos, quando esses problemas ficam evidentes? Então, um dos maiores problemas que a gente vê com os aposentados, homens, é eles se adaptarem a essa rotina, né? Então, primeiro, o fato deles não terem mais horário, né? Então, quer dizer, passou uma vida inteira com horário a ser seguido. Rotina. Uma rotina, exatamente. E, de repente, eles não têm mais essa rotina. Então, isso causa um conflito, por quê? Porque aí vem o vazio,
vem o que eu estou fazendo da minha vida, vem eu não aguento ficar parado muito tempo, e aí pode vir esse sentimento, essa depressão, essa ansiedade, né? Porque eu me sinto parado e não estou mais produzindo. A outra questão é que você mesmo falou, que é a volta ao lar, ou seja, de repente começa a conviver muito com a esposa, né? Então, pode existir conflitos conjugais, sim. Por quê? Porque a gente não vivia tanto tempo junto e agora está vivendo. Eu passei por isso e está aí nas estatísticas. Esse problema está aí mundo afora. Exatamente, né? Outra dificuldade que a gente vê é essa adaptação à rotina, né? Por quê? Porque também muitas vezes a mulher vê o homem em casa e o que ela quer? Não, então agora você vai arrumar isso, vai arrumar aquilo, vai fazer... E tipo assim, às vezes o cara não quer fazer isso. É o já que, né? Já que você está aqui, então faça isso. Ou virou Uber, né? De neto, de não sei o quê, e às vezes não quer também. Então, o que é importante? Sim, né? Já enganchando essa segunda pergunta sua. O que é importante? A maioria desses problemas, eles acontecem por quê? Porque a pessoa não se programou para essa aposentadoria. Exato. De novo, Concordo. ele pensa na aposentadoria como sendo, graças a Deus, vou parar de trabalhar. Ok. Só que você vai parar de trabalhar e o que você vai fazer com o seu tempo livre? Exato. O que você pensa em fazer para você se preencher? Você já pensou em que você vai estar consumindo no seu dia a dia? Porque na primeira semana, nos primeiros 15 dias, no primeiro mês, é como se estivesse de férias. Claro. Ótimo. Mas depois você não vai viver eternamente de férias. Claro que tem aposentados que vivem muito bem. Aproveitam, viajam, bebem vinho, né? Se divertem, adoram cozinhar. E isso é muito bom também. Então, é sinal que ele pegou a aposentadoria e abraçou. Mas tem outros que não dão conta, precisam voltar a trabalhar. Exato. E tem outros que pensam, não, agora eu vou ficar aqui em casa e vou sentar no sofá e ver televisão o dia inteiro. Então, assim, a gente precisa sempre ver essa particularidade. Por quê? Porque cada um deles vai trazer um conflito. Você não pode pegar aquele lá que vai viver bebendo o dia inteiro, por quê? Porque daqui a pouco ele está adoecendo. Claro. Né? Você não pode pegar aquele que está sentado no sofá, por quê? Porque daqui a pouco ele está em depressão, porque ele não está fazendo nada de útil. Como também aquele que voltou a trabalhar, por quê? Porque pode ser uma questão financeira? Pode. Mas se não for essa questão financeira, por que ele se motiva? O que faz com que ele fuja de casa e ele não pode ficar em casa? Outra coisa importante é o quê? Pensar nesse relacionamento. Bom, eu vivia mais ou menos com a minha esposa e agora, pum, as coisas começaram a brotar porque eu estou todo dia lá. Então, eu preciso aprender o quê? Diálogo, respeito, né? Então, perceber qual está sendo essa temperatura do meu relacionamento. Então, assim, aí você me pergunta, e o que é preparar para a aposentadoria? Né? Você até já escreveu um livro, pode até falar melhor do que eu. Mas eu vejo assim que... É fundamental trazer para esse processo, inclusive o companheiro, o cônjuge e tal, etc. O marido, a esposa, você precisa entrar nesse processo, estar nessa energia, nessa vibração e para também se preparar. Porque um despreparado nessa relação dá conflito, dá problema. Dá problema. Então, é preciso uma coisa estruturada na família. E, às vezes, não é só o cônjuge. Não. Filho também. Filho também. Porque se tem uma convivência próxima, os filhos ajudam no processo ou podem prejudicar. Igual aquilo que você estava falando de negócio de neto, ficar só tomando conta de neto, de filho. Não sei o quê. Isso, às vezes, é um negócio bonito, mas estraga, às vezes, o andamento do processo. Exatamente. E uma das coisas que eu acho importante nesse programa de aposentadoria é você se projetar. Então, se projete aposentado no primeiro mês, em 6 meses, em 1 ano, em 5 anos. E aí você vai criar objetivos para isso. Exato. Então, isso é importante. A outra coisa é, o que te faz aposentar? Né? Então, assim, se não é por uma questão de doença, se é por tempo de serviço e tal, então você precisa se programar, porque você vai ter obrigações na sua vida de aposentado. Porque às vezes o aposentado vira e fala, não, agora não tem mais obrigação nenhuma. Você vai ter obrigação. Ainda mais se a sua casa não tem uma rotina de aposentado. Né? Então, vai continuar tendo horário. Você vai precisar fazer uma coisa que vai se virar uma obrigação. Então, se você cuida de um jardim, você vai ter essa obrigação de cuidar desse jardim. Agora, o que é importante? É, junto com essa obrigação, ter algo que você faça de quê? De lazer. Que você faça como um hobby. Então, você também precisa se descobrir. Aí, aquela pergunta. Lá atrás, quando você era trabalhador e tal, o que você queria fazer nos seus momentos livres? Qual era o hobby que você queria ter e você não teve? Por quê? Porque aí você vai
mesclar entre essas obrigações que a tua vida de aposentado vai trazer, que seja cuidar de uma piscina, cortar uma grama, levar os netos como Uber, enfim, não interessa, mas você vai ter o seu hobby também. E aí é o quê? É estudar sobre vinho, né? É fazer um curso de culinária, é cozinhar bem, entendeu? Enfim, você tem várias coisas. É aprender italiano, né? Aprender uma língua nova. Tem várias coisas que você pode fazer como hobby. Então, isso é importante. E o que você está falando casa muito com até as dinâmicas que a gente aplica nessa questão da estruturação de um processo de aposentadoria, porque ainda vem a questão do autoconhecimento. Você tem que se conhecer em várias dimensões, claro. Exatamente. E aí eu trago sempre uma coisa que para mim é fundamental, é a matéria-prima básica para essa estruturação. A lista de sonhos, os sonhos reais, aqueles acalentados, até que estavam esquecidos. Resgatar isso, trazer, focar, priorizar. Em cima disso, você constrói o seu projeto, um projeto consistente, porque é aquilo que você quer, que você desejava, que você almejava, que você queria ter o tempo para fazer, aquilo que você estava falando, né? Então, isso vem, mas são detalhes que as pessoas, às vezes, se esquecem, né? A gente já viu muita gente descarrilhar, se dar mal, e, às vezes, esses são os auto-enganos, que eu cito vários, mas um deles é a questão financeira. Pessoas, às vezes, tinham um emprego legal, construiu um bom patrimônio, construiu uma boa situação, vai ter uma aposentadoria boa, inclusive, porque isso aí ele soube preparar, só que as outras variáveis todas ele não soube. E vai descarrilhar, cheio de dente de ouro, com a boca cheia de ouro, né? Porque às vezes vai se dar mal, porque não trabalhou as outras coisas todas de relacionamento, de espiritualidade, o senso de utilidade, de uma segunda atividade, etc. Então é isso. Mas é legal, esses papos são bons porque a gente vai lembrando desses detalhes. E o público que acompanha a gente, né, eu acho que pode muito bem ir tirando aí os seus insights, né, para ir subsidiando, porque a vida é um aprendizado, ninguém está pronto para nada, totalmente pronto. É até uma sugestão aí para o público, né? Escreva hoje aí quais foram os seus sonhos, né? Eu acho que isso vale a pena. Matéria-prima fundamental. E é uma listazinha que tem, eu digo sempre, guardado na cabeceira da cama, sendo revisto periodicamente e priorizado. Aquele que já perdeu o sentido, você risca, mas você já traz para frente aquele outro que você quer realizar. E vai dinâmico, exatamente, né? Exatamente. E você falou uma coisa importante também, Arnaldo. O que perdeu de vista, você risca. Porque, às vezes, o aposentado ele quer ficar se lamentando por aquilo que ele não fez. E não pode. Já foi. Agora vamos daqui para frente. Né? Então, vamos aproveitar o que nós temos hoje daqui para frente. Se você quer entrar numa academia, entre na sua academia hoje. E não, se eu tivesse começado não sei quanto tempo atrás, eu estaria bem melhor. Não, é hoje daqui para frente. Isso, Simone. Exatamente. Eu até queria engatar a minha última pergunta, você, não sei, Dátoli, mas seria basicamente o seguinte: a questão da necessidade da gente revisar, refletir sobre novos valores a partir de determinada idade. Não adianta querer ter juventude, beleza, destreza física e tal, ad perpetuum, né? É claro que a gente vai ter que se acomodar à nova situação e aceitar que a gente vai ter, sim, os perrengues, vamos ter, sim, dificuldades para dormir, vamos ter que tomar alguns remédios, sabe? E aceitar que ainda tem vida muito interessante, muito útil, mesmo assim. Né? É claro que em determinado momento, quando as coisas ficarem mais graves, a vida vai ficando cada vez mais preto e branco, né? Vai ficando mais difícil. Mas tem um período ainda longo que a gente pode viver bem. Então, eu pergunto para você, essa questão de revisar, refletir com novos valores, você acha que isso é factível? A psicologia nos ajuda? Sim. Com certeza. Eu acho que um exemplo muito bom desses novos valores é principalmente para a mulher. Né? Que a mulher ela acha difícil se ver enrugada, né? Começa a cair aqui o lado do braço, enfim. A mulher ela tem essa questão né? Da beleza. Então, ela tem que aprender a olhar para ela, achar essa beleza no envelhecimento dela. Isso aí. Né? Então, não adianta ela não se perceber envelhecendo. Ela precisa se perceber envelhecendo. Para quê? Para que essa beleza ela consiga olhar também, mesmo lá, velhinha enrugada. Por quê? Porque ela está velhinha enrugada, todos os amigos também estão, o marido também está, e está todo mundo assim. Não está mais ninguém jovem. Exato. Só que ela fica fixada lá como se aquilo não fosse. Então,
É essa mudança de valor, é esse conceito que eu preciso trazer para mim. E aí, quando você fala assim, claro que com o passar do tempo, né, vai ficar preto e branco lá mais no finalzinho. E aí eu me pergunto mesmo preto e branco, eu posso também pintar uma cor. Por quê? Porque se eu construir relacionamentos bons e saudáveis, Exato. Eles vão estar trazendo essa alegria para mim. Exato. Né? Seja com os netos, seja com o companheiro ou a companheira, seja a questão de estar ali com os melhores amigos ou amigos. Né? Então, assim, isso é importante. E seja até mesmo no seu relacionamento com Deus. Porque, às vezes, você pode não ter ninguém fisicamente, mas você está em paz com Deus e aquilo te preenche. Aí o valor da espiritualidade. Né? E a gente acreditar nisso também. Então, assim, o que a gente precisa perceber? Justamente essa mudança do saber envelhecer. O saber envelhecer não é eu negar a idade que eu tenho. Né? Muitas vezes as pessoas acham que vão parar o tempo quando eu não falo da minha idade. Né? O saber envelhecer é olhar para aquilo que está vindo com a sua idade. Então, assim, eu preciso usar óculos agora para enxergar de perto, eu preciso usar óculos agora para enxergar de perto. Você menos intelectual ou vou ter menos valor por causa disso? Não. Né? Então, Exato. Eu preciso saber cuidar de cada movimento diferente que eu estou fazendo a cada ano. Por quê? Porque aí eu vou envelhecer com sabedoria. Exatamente. A felicidade, né, ela sempre é a nossa busca maior, né, o bem-estar e tal. Mas eu acho que tem uma hora que, com a sabedoria, com a maturidade, a gente pode trocar um pouquinho essa busca pela felicidade pela busca pela paz, pela serenidade. E aí a gente vai estar bem, independentemente se a gente está feliz porque está num restaurante legal, se tem a família toda junto, né? A felicidade sempre é bem-vinda, claro, mas se a gente estiver em paz e em serenidade, ela é importante, mas não é tão necessária. Verdade. Exatamente. Verdade. Até que o grande sinal da verdadeira felicidade é quem é feliz consigo mesmo. Isso. Na solidão, né? Você feliz, isso é a maior demonstração, a maior evidência, o maior indicador de felicidade, né? Exatamente. Isso é uma coisa impressionante. Isso, claro que é um desafio, mas é verdade. A gente, quando pensa, né? É o destino, né? Pois é, eu queria só agora pegar um último ponto para a gente ir fechando aqui, Arnaldo. A gente também sabe da importância, tem falado sobre isso, do estímulo intelectual, da questão da cognição, Sim. trabalhar o cérebro para que ele esteja, as engrenagens funcionando e tal, porque a gente sabe que a mecânica vai perdendo. Então, se você não cuidar, vai perdendo, vai enferrujar e vai fazer falta, né? Então, Isso. cérebro, mente, né? O mente no sentido até dos pensamentos, do tipo das crenças, da positividade, etc, etc. Essas coisas precisam ser cuidadas e tal. Isso a gente já sabe, tal, mas até queria ouvir um pouquinho dentro dessa perspectiva. Como é que você enxerga isso? Que valorização você dá para isso dentro da sua área de atuação? Tá? É importante a gente sempre lembrar que o cérebro está ali. A gente precisa estar movimentando. Se a gente para de raciocinar, de usar o nosso cérebro, ele vai atrofiar. Por quê? Você veja hoje as crianças. Né? As crianças que passam muito tempo no celular, elas não têm criatividade. Né? Elas já têm tédio, coisa que lá atrás a gente não tinha. Engraçado isso, né? Exatamente. Por quê? Porque você não está mexendo. Então, é a mesma coisa quando a gente chega nessa fase da aposentadoria. O seu cérebro ele passou anos ali trabalhando, né, na agitação, super ativo, gravando isso, gravando aquilo e tal, não sei o quê, e trabalha, e faz, e beleza. Aí, de repente, ele começa a parar. Aí você começa só a assistir televisão, começa só a ficar passando coisa no celular, você já não pega tanto livro, hoje já não tem mais jornal, né, para ler, né? Então, quer dizer, se você não fica exercitando isso, você vai cair. Então, você precisa, assim, de repente, fazer uma aula de alguma língua estrangeira que você sempre quis fazer, entendeu? Não é para você, vou sair fluente. Não é isso. É para você poder ter a socialização, que você vai para a aula, você vai socializar, você vai conversar, você vai precisar estudar, né? Então, assim, você precisa estar ativo. E essa atividade está ligada com o aprendizado. Mas não é aquele aprendizado da nossa vida agora, que eu preciso aprender para decorar, para saber. Não. É aquele aprendizado para quê? Para eu poder estar exercitando a minha memória, a minha cognição. Então, eu preciso sim fazer isso. Por isso que todo mundo fala,
vai fazer palavra cruzada, né? E por que a palavra cruzada, muitas vezes, no celular, ela não tem o mesmo funcionamento? Porque o celular você não está ali, ó, mexendo, entendeu? Você está no virtual. Essas coisas virtuais, elas não dão para a gente o mesmo, digamos assim, a mesma mecânica que a coisa física que dá. Né? Então, por isso que é importante. A gente está ali na palavra cruzada física, a gente está lendo um bom livro, né? Pode ser um livro virtual? Pode. Só que, assim, você precisa sair daquela coisa instantânea. Por quê? Porque não adianta você ler o livro aqui, daqui a pouco apitou o negócio lá do Instagram e você, deixa eu ver aqui rapidinho. Porque aí você já se perdeu. Né? Então, é importante a gente estar exercitando, sim, a cognição, a memória, né? Então, fazer jogos, né? Fazer leituras, se desafiar a ter um aprendizado de uma nova língua. Então, assim, escutar coisas numa nova língua para, de repente, você querer aprender ou não. Então, é importante estar sempre fazendo esse movimento mesmo. Aprendizado, né? Constante aprendendo. Né? Buscando aprender alguma coisa, né? Exatamente. Eu acho que isso que é o essencial. Né? A gente não se acomodar. Não é porque aposentou que a gente também vai deixar o cérebro parado, né? Ou não é porque, às vezes, não é nem questão muito de aposentadoria. Às vezes, as pessoas põem determinadas crenças horríveis, né? Que a gente fala aqui de vez em quando. Cheguei aos 70, cheguei aos 60. Tem gente que agora já não quero aprender mais nada. Meu tempo de aprender já passou, agora eu só quero... Exatamente. Poxa, essas coisas... são crenças disfuncionais. Disfuncionais, né? Completamente. Exatamente. Né? E que às vezes vai acabar lá no fim com uma catástrofe, né? Que é aquele fim que você olha e fala assim, então o que eu fiz da minha vida hoje? Não fiz nada. Né? Exatamente. O nosso mantra aqui, né, Dátuli? Estamos envelhecendo. Que bom! É isso que a gente trabalha aqui no nosso canal, né? E trazendo dicas, trazendo pessoas que podem contribuir com algo de positivo para que as pessoas valorizem esse tempo de vida. Porque é aí que a gente vai aproveitar mais. Eu estou super satisfeito, Dátuli. Muito legal. Não, eu também, muito. Foi um papo muito legal. Simone Maristela, foi um prazer ter muito você aqui, né, com a gente. Você deu boas dicas, bons insights, trouxe boas reflexões e tal. E o nosso público, com certeza, vai tirar bom proveito disso e tal. Muito obrigado, né, para você. E fique à vontade agora para você falar se você está em rede social, dar seu endereço aí para que as pessoas possam te encontrar. Então, se quiser, você atua aqui em Brasília, né? Profissionalmente. Atuo em Brasília e faço atendimento online também. Bom, eu que agradeço o convite, né, Dátuli? Arnaldo, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é sempre bom a gente conseguir passar um pouco desse conhecimento, né, para esse público. Né? Eu acho que a gente precisa sempre ter esse cuidado, né, com os aposentados, com o pessoal da terceira idade, né, que a gente precisa estar olhando, a gente precisa estar incentivando que eles busquem viver bem. Eu acho que isso que é importante. Bom, eu estou na rede social, eu estou no Instagram, né, tenho o meu site também, é psicologasimonemaristela.com.br. No Instagram é psicoSimoneMaristela. Ok. E deixa eu ver o que mais. Só. Mas tá bom, então as pessoas podem te encontrar facilmente. Facilmente. Lá. No Instagram encontra e lá tem o link. Passar a mensagem se precisarem. Isso também, pode passar a mensagem, pode procurar, pode... Eu estou sempre ali, quando posso eu respondo. Tá bom. Né? Então é esse, o nosso propósito é esse. Então tá levando esse papo legal para que as pessoas tirem o melhor proveito e aí a gente vai surfando nessa coisa do envelhecimento de cuca legal procurando estar de bem com a vida. Isso, né? Mesmo. Isso que é o mais importante. É isso. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço vocês. E enriqueceu o nosso canal, tenho certeza. Obrigada. Obrigado, Simone.